Uma boa noite para todos. 12 de novembro de 2020. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Iniciemos este nosso mais um lindo encontro, sob as graças de Deus e sob a intercessão de Maria, nossa mãe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Agradecimento inicial sempre ao Brenner, que nos ajuda na execução deste projeto, que foi idealizado pela Camila e pela Sueli. Agradecimento a você pela sua presença virtual, que nos fortalece com a sua fé. Agradecimento mais que especial a Deus e a Nossa Senhora, que são sempre fontes diárias e inesgotáveis de amor, carinho e cuidado com todos nós. Vocês podem ficar com as câmeras ligadas ou desligadas, fiquem à vontade. A gente só pede para que os microfones fiquem desativados para não atrapalhar quem estiver falando, mas quem quiser falar pode ligar o microfone e pedir a palavra. Os meus modelos de agora são tia Lilian, tio Helder, benção, boa noite. Mãezinha, papai, benção, tia Bioca, benção, Kátia Rodrigues, boa noite. Esses são os que estão aparecendo para mim, além do nosso convidado de hoje, que eu vou apresentar na hora oportuna. Os pedidos de oração, pedi aí para deixar no chat, não vi nenhum ainda. Hoje, então, nós temos a nossa quinta-feira, em que a gente sempre reflete o Evangelho, e tem alguma pessoa que a gente sempre convida para nos encher das palavras do Espírito Santo, nos inflamar dele. Pela oração de muitos, às vezes se alcança o que pela oração de um não se obtenha, já dizia São Tomás de Aquino, por isso a importância de todos nós estarmos juntos aqui pela fé. Brenner, coloca para a gente, por favor, as intenções de hoje, as pessoas pelas quais nós vamos rezar por elas. Lembrando que você pode colocar no chat se quiser também. Então vamos rezar pela recuperação do câncer de Eliana Alves, Célio, Isabel, câncer na coluna cervical, Vilma Maria da Silva, câncer de garganta, José Teixeira de Souza, câncer de intestino, Cátia Duarte Mesquita, Cláudia Regina Alves de Araújo, Erotides dos Reis de Oliveira, Hélida, câncer linfático de Lucas Bernardes, câncer de mama, Jovina Pio da Veiga, Luciene Gomes de Oliveira Moura, Fabiana Celeste Viana, Maísa Eurípides, câncer de ovário de Bruna Lima Alves, câncer de pulmão de Virgínia Soares, Rogério Gonçalves, Sara, Maria do Carmo, aguardando cirurgia, câncer na cabeça de Maria Consolação, Ana Paula, câncer no esôfago de Gilmar Farnese, câncer na faringe de Roberto Araújo, câncer no estômago de José Oliveira, câncer no fígado de Vitor José de Oliveira, Covid-19, Joãozinho, dependência química de Carla Vieira da Silva, Silas, Alexandre Gomes Pereira, Cristiano de Moura Machado, depressão de Wanda Fernandes dos Reis, glioblastoma multiforme Antônio Carlos Moreira, hemodiálise de Márcia do Carmo, Edson Vidal, Natália Aparecida, leucemia de Beatriz Greco, linfoma de Hodgkin de Felipe Vidal, Simone Leite, linfoma não Hodgkin de Júlia, neurite óptica de Nicole Regina, pela família de doutora Abel e Marlene, Maria e Ronaldo, Edson e Neuza, Donizete Nilma, Lenire Mauro, Fonseca Melo Oliveira, Rogério, Fátima, Isabel, Kátia, Everton e Paloma, Tatiane Gonçalves, Roberta Gomes, Jaqueline Aparecida, Javé, pela saúde de Lavínia Vidal, Jordânia Trindade, Márcia, Luísa Guadalupe, Marli Alves, Marlene Alves, Tia Elione, Walter Sobrinho, Cineida Silva, Terezinha Fonseca, Mirinho, Anderlice Braga, Ana Isis, Lucília, Marcilene Rodrigues, Maria Flor, Regina Chagas, Cássia, Dona Maria, Seu Nego, Ellen, Cristina de Andrade, Elza Diniz, Maria da Conceição Serapião, Lelis, Otaviano, Iracema Gonçalves, Hamilton Santiago, Maria Ribeiro, Rosa Lopes, Bruna Freire, Daniel Otávio, Gabriel Luiz, pela vida e pelo trabalho de Ivan José Lopes, pela família de Cristiane Lopes, pela recuperação de Pierre Antônio, por uma gestação, por um matrimônio em restauração, pela recuperação de Marcelo Lucas Cavalcante, síndrome do pânico de Mercedes Oliveira, suspeita de câncer de Paulo Coelho, Carlos Alberto, transtorno de ansiedade de Cibele Eugênia, tumor na mama de Maria José da Silva, vício em álcool, Davi Vidal, Bruno Henrique, Meire, Gilson, vício em cigarro, Jarbas Lafayette,
Gilson, Vicente de Andrade, todos os profissionais de eventos, saúde mental de todos, pelas pessoas desempregadas ou que têm problemas nos seus trabalhos, pelas famílias que vivem o drama da dependência química, por todos os sacerdotes, especialmente os nossos padres Cássio, Monsenhor Eustáquio, Almelindo, pelos nossos seminaristas, especialmente o Pedro, pelas pessoas que necessitam de oração, pelas pessoas que não rezam, pelas pessoas que não têm quem rezem por elas, por todas as pessoas da live, por todas as nossas famílias, nossos familiares, por todos os nossos amigos, pelas pessoas que nós trazemos em nossos corações, as nossas intenções, que estamos agora apresentando a Deus. Além disso, você pode apresentar a Deus o seu pedido ou até mesmo o seu agradecimento. Agradecimento pela recuperação das pessoas que tiveram Covid, que estão em reabilitação, especialmente meu pai, o Dé, Soraya. Deixa eu ver se alguém colocou. Pelos filhos de Sânia Tomás, Luiz, Mari, Ana e Rafael, por Roberta, Maria Umbelina. E são esses. Madrinha, benção, boa noite. Boa noite, Deus te abençoe, meu filho. Tudo bem, né? Graças a Deus. Vamos começar? Vamos rezar? Boa noite a todos. Confesso a Deus, Pai Todo-Poderoso, e a vós, irmãos, confesso que pequei, por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, tão grande culpa. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. E peço à Virgem Maria, anjos e santos, e a vós, irmãos, eu peço que rogueis a Deus que é Pai poderoso, para perdoar a minha culpa, tão grande culpa. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. Obrigado, madrinha. Agora, então, peço para que minha mãe e meu pai rezem a oração do Vinde Espírito Santo antes da leitura do Evangelho. Boa noite, benção, mãezinha, benção. Deus te abençoe. Boa noite a todos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém. Então, nós vamos passar para a parte mais bonita do nosso dia, que é a leitura e reflexão do Evangelho. E hoje o nosso convidado vai fazer a leitura, a reflexão do Evangelho, e depois nos trazer as palavras aí do Espírito Santo, nos inflamar neste amor de Deus. Boa noite, Pedro. Pedro, que é seminarista aqui em Lagoa, não é isso, Pedro? Exatamente. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Acho que nós podemos proceder com a leitura do Evangelho e depois eu me apresento direitinho, pode ser? Claro, do jeito que você quiser. Só, inicialmente, a Ianda deve ter caído aí, lembrando que foi um convite, uma lembrança e um convite da Ianda, minha anjinha sempre
me amparando aí. Obrigado por ter aceitado o convite, Pedro. A Yanda é danada demais. Mas, então, que nós possamos abrir nosso coração a fim de que a palavra de Deus encontre um lugar favorável para que ela germine em nosso coração e gere bons frutos. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de maneira aparente, nem se poderá dizer, está aqui ou está ali. Porque o reino de Deus está entre vós. E Jesus disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um só dia o Filho do Homem, e não podereis ver. As pessoas vos dirão, ele está aqui, ou ele está ali. Não deveis ir nem correr atrás, pois como o relâmpago brilha de um lado até ao outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por essa geração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, nesse dia que o Senhor preparou para que nós vivêssemos para Ele, com a graça dele estamos reunidos desse modo diferente nesse tempo, uma iniciativa muito bonita e creio que verdadeiramente inspirada por Deus. A graça de estar aqui com vocês é imensa. Meu nome é Pedro Ricardo, como o Felipe disse. Eu sou aqui de Lagoa da Prata e estou no seminário. Sou seminarista e logo estou estudando para me tornar padre, se um dia for, né, se for da vontade de Deus, se for da vontade da igreja, e também se for conforme a minha vontade que se adequa de Deus. E eu entrei no seminário em 2019, então já vão fazer 2 anos no começo do ano que vem. Então, prosseguindo para o que realmente importa, que é a palavra de Nosso Senhor, se a gente for aqueles que frequentam a missa com frequência, nesses últimos tempos, no fim do ano litúrgico, né? Nosso ano litúrgico está acabando. Dia 29 nós começamos o Advento, que marca o ano novo da igreja, o início de um novo ano litúrgico. Então, nesse finalzinho de ano litúrgico, os evangelhos têm vindo de maneira insistente falar da vinda de Nosso Senhor. São evangelhos que nos convidam à preparação, a ficarmos sempre preparados, atentos, vigilantes, a fim de podermos encontrar alegria quando essa vinda acontecer. E o evangelho de hoje não é diferente, mas também não o de domingo passado, nem o de domingo que vem. De domingo passado foi, se nós rememorarmos, o das 10 virgens, aquelas das lâmpadas, as virgens prudentes. E o do próximo domingo também tem essa conotação da vinda do reino de Deus. Jesus, quando ele fala do reino de Deus, ele raramente define esse reino como algo. Ele raramente dá um conceito do que é o reino de Deus para que a gente possa entender. Em certas passagens ele dá a entender que o reino de Deus é tudo bem, em outras passagens ele dá a entender que ele mesmo é o reino de Deus. E hoje ele vem nos falar que o reino de Deus ele não vem ostensivamente. Na liturgia diária está escrito ostensivamente. Mas, se a gente for olhar na tradução da CNBB, ele fala... a tradução nos apresenta de um modo diferente. Vai nos dizer a Bíblia, com a tradução da CNBB, o reino de Deus não vem com aparência exterior. Assim sendo, os fariseus perguntam a Jesus, quando esse reino vai vir até nós? Porque Jesus estava anunciando esse reino havia um tempo. Então os fariseus, creio que eles não queriam muito esse reino, mas estavam querendo cutucar Jesus para ver o que ele ia falar. Perguntam, quando então que esse reino vai vir até nós? E eis que Jesus, frente a essa ansiedade... Peraí, falaram que o áudio está baixo, eu vou tentar arrumar um pouco. Jesus, em frente a essa ansiedade dos fariseus, ele vai responder que o reino de Deus não vem do jeito que nós muitas vezes esperamos. Que ele não vem de modo aparente e não vem de modo ostensivo,
Portanto, nós devemos pensar o que pode ser o reino de Deus. O reino de Deus, ele é a presença de Jesus, mas também aquilo em que Deus manifesta o seu reinado. Como assim? Como Jesus nos diz que o reino de Deus ele não vem ostensivamente, não vem de maneira aparente, nós concluímos que ele vem de maneira escondida. Jesus define esse reino várias vezes. Ele define esse reino como um tesouro escondido, a qual nós devemos achar, como algo que está em potência numa semente de mostarda, ou seja, que está escondido em algo pequeno. Então nós concluímos que o reino de Deus ele não está tanto nas coisas grandes. Ele é, sim, uma realidade muito grande que nós não conseguimos entender de tão boa que é, mas ele está nas coisas pequenas. Está nas pequenas atitudes, está no modo como nós vivemos. É aí que o reino de Deus se manifesta. Jesus vai nos dizer que o reino de Deus está entre vós. Então, muitas vezes quando nós tivermos esses momentos em que tudo parece perdido, nesses momentos em que a nossa vida está de cabeça para baixo, nós devemos sempre lembrar que o reino de Deus ele está entre vós. Mas por quê que esse reino de Deus está entre nós? É isso que a gente tem que... Mas por que esse reino de Deus está entre nós? É por isso que nós temos que pensar a dinâmica do reino e quem são aqueles que vivenciam o reino da maneira como Jesus anuncia, da maneira como Jesus propõe. Assim sendo, como eu dizia, o reino de Deus ele é todo o bem. Ele é o amor, ele é a justiça, ele é a bondade, ele é a caridade, ele é a caridade vivenciada de maneira boa, da maneira como Deus quer. E é por isso que o reino de Deus se manifesta nas ações pequenas. É por isso que Deus se manifesta nos bons atos que são por Ele inspirados. Deus, Ele nos inspira vários atos bons. E cabe a nós aderirmos a essa inspiração e agirmos bem, ou não. Ou recusarmos a essa inspiração que nos atinge por graça e recusarmos as inspirações que nos inspiram bons atos. Portanto, o reino de Deus é uma realidade que nos cerca. Nós temos que ter convicção de que, se Jesus não está presente, o reino de Deus também não está. Portanto, a presença de Jesus é uma evidência gigantesca do reino de Deus. Pois onde está Jesus, está tudo bem, está o amor, a paz, a justiça. E é aí que eu encontrei um gancho muito bom para que a gente possa falar da vida da graça. E aqui é um tema que eu acho assim maravilhoso de se discutir. Por quê? É um tema que nos faz refletir a bondade de nosso Deus. O quanto nosso Deus ele é bom. O quanto ele nos cumula de graças que a gente às vezes não, a gente nunca merece. São graças, e portanto chamam graças, são graças imerecidas que Deus nos cumula. E refletir essas graças é algo muito bom para a nossa vida espiritual, porque faz reconhecer que nós não merecemos nada daquilo que Deus faz por nós, mas Ele faz em vista de nossa santificação, em vista de que nós vivamos bem na presença dEle. Portanto, venho falar para vocês de algo que é sublime, algo maravilhoso, um grande segredo que eu não sei, pode ser que alguém já saiba desse segredo, mas eu não sabia até pouco tempo. Descobri isso assim, como algo teórico, mas a gente já vivencia isso na prática há muito tempo, que é a realidade de que o reino de Deus está entre nós. O reino de Deus, ele não está apenas entre nós quando nós nos relacionamos com as outras pessoas, sim, porque Jesus prometeu que onde um ou dois estiverem reunidos em nome dele, ele ali estaria. Mas o reino de Deus, como presença de Deus, ele está entre nós, dentro de nós. Meus irmãos, Deus, ele está presente em nós. E a gente, de certa forma, sabe disso. Por quê? Deus, ele é onipresente. Então, e é esse um dos motivos pelos quais nós pensamos que podemos rezar. Porque Deus, sendo onipresente, ele nos escuta onde quer que a gente esteja. Mas Deus, ele não está apenas presente em nós por causa de sua onipresença. Não é só porque ele está presente em todo lugar que ele está em nós. Sim, ele também está em nós desse modo. Mas Deus está em nós, Deus Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, presente de maneira
a sustentar a nossa vida. Acho muito belo a gente pensar que é como se Deus ele pensasse em nós a todo tempo, com uma atenção enorme. Deus ele pensa em nós com carinho e amor. Ele não se esquece de nós. E qual que é a prova disso? Porque ele sustenta nosso ser. Eu sou, eu vivo, ele sustenta a nossa vida. Eu vivo porque Deus me sustenta. De modo que se Deus me esquecesse por um segundo, eu deixaria de existir. Se Deus me esquecesse, deixasse de pensar em mim e de me amar, eu não mais existiria. Essa é uma das maiores provas de que Deus habita em nós e sustenta a nossa vida. Mas ainda temos uma outra graça maravilhosa, que é a graça de sermos templos do Espírito Santo. Deus ele não só habita em nós porque ele é onipresente, não só habita em nós porque ele precisa habitar para que nós existamos, mas Deus habita em nós pela graça. Uma graça que nós não merecemos, como eu disse. Nós somos templos da Santíssima Trindade. E nós ganhamos esse presente com o sacramento do batismo. Com o sacramento do batismo, nós somos incorporados ao corpo místico de Jesus. Nós fazemos parte da igreja. E, estando nós no corpo de Jesus, ele se faz presente em nós, em nossa alma. E é aqui que nós encontramos o maior tesouro escondido de todos. A presença de Deus no nosso coração, na nossa alma. E aí as coisas ficam mais fáceis. Por quê? Se Deus está presente em mim, ele sabe, ele é onisciente, óbvio, mas fica mais fácil da gente pensar que Deus vive tudo conosco. Deus conhece as nossas misérias, Deus conhece as nossas dificuldades, Deus conhece as nossas ansiedades. Ele está aqui, verdadeiramente, presente na nossa alma. E mais, além dele estar presente na nossa alma pela graça, de maneira a superar infinitamente o amor que nós temos por ele, ele ainda espera que nós tiremos os nossos olhos, os nossos pensamentos daquilo que está fora e nós nos voltemos para ele que está dentro de nós. Isso não é uma atitude egoísta, não é um esquecer das coisas de fora, entre aspas, mas é buscar a comunhão com Deus, apresentando tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós temos, buscar essa intimidade com ele, a fim de testemunhar o reino de Deus, de testemunhar essa vida que existe em nós, as pessoas ao nosso redor. E eis que vos apresento, então, o maior tesouro escondido de todos. Deus habita na sua alma. Deus habita na alma de todos nós. E ele nos chama a amá-lo aí, nesse lugar. E também fica mais fácil da gente pensar que se Deus habita na nossa alma, Deus habita na alma do outro. E sendo ambos templos de Deus, eu acho que se a gente tomar consciência disso de maneira verdadeira e de maneira amorosa, as nossas relações são transformadas de maneira que nós não podemos imaginar. Então, Deus ele habita em nós porque ele quer estar junto de nós. Mas ele não quer estar junto de nós apenas nessa vida. Nós, como cristãos, cremos na vida eterna. Cremos que após a nossa morte existe outra vida e, portanto, existe a salvação e a condenação. Portanto, Deus ele habita na nossa alma com o objetivo, a nossa santidade. Deus quer fazer-nos santos, Deus quer fazer-nos agradáveis, Deus quer nos ensinar a amar como ele ama. E é por isso que ele habita em nossa alma. Esse é o objetivo maior, um objetivo de amor, que brota do amor, para que nós possamos gozar desse amor na vida eterna. E, além dessa graça, da habitação de Deus em nós, aqui eu venho falar que é o tema da vida em graça em si, que é a graça santificante. Não sei se vocês já ouviram falar dessa graça, mas talvez ouviram falar de outro modo. A alma que tem a graça santificante, que é uma graça que Jesus Cristo reconquistou para nós na cruz, é um fruto da redenção de Jesus na cruz. A alma que tem essa graça santificante está em estado de graça. Então vamos pensar primeiro o que é graça santificante. A graça santificante é um estado da alma. É um modo de ser. É um dom de Deus. Um dom que
é comunicada a nós por amor em vista da nossa santificação. Essa graça nos dispõe à vida eterna. Ela é já um começo da vida eterna. Uma comparação para ficar mais fácil da gente entender, a graça santificante é uma sementinha do céu em nós. É um dom que Deus nos dá no batismo. E ela é permanente. Ou seja, eu sou batizado, inserido no corpo de Cristo, na igreja. Deus me concede o perdão de todos os meus pecados, a remissão dos pecados, e me concede a graça santificante. E ela é permanente, ela dura para sempre, até o fim de nossa vida, apenas se nós não cometermos um pecado mortal. E é aí que entra o problema da história. A graça santificante, ela é passível de perda, ou seja, nós podemos cair desse estado de graça. Nós podemos perder essa graça que Deus nos dá. Isso é algo muito triste. Santa Teresa de Jesus, no seu livro do Castelo Interior, ela vai descrever a alma em estado de graça e a alma em estado de pecado mortal. A alma em estado de graça, ela descreve como uma árvore plantada do lado de um riacho muito limpo, de um riacho de água limpa, de água pura, de água nutritiva para essa árvore, que a faz crescer no bem. Agora, a alma em estado mortal, em estado de pecado mortal, Santa Teresa a descreve como uma árvore murcha, plantada ao lado de uma fonte de água que é suja, que é fétida e que prejudica o crescimento dessa alma. Então, a que conclusão nós chegamos? A graça santificante é algo que nós devemos preservar em nós. É algo que nós devemos lutar até a morte. E por isso vários santos morreram, vários santos foram mártires para defender essa graça em sua vida, em sua alma e em seu coração. Por quê? Aquele que morre sem a graça santificante, aquele que morre sem essa graça, ele morre em estado de separação com Deus. Portanto, esse estado de separação ele perdura após a morte, que é o que nós chamamos de inferno. A grosso modo, aquele que morre sem a graça santificante escolhe o inferno, porque aqui não é uma condenação. Porque a graça santificante ela só pode ser perdida com a renúncia. Somos nós quem renunciamos a essa graça. Mas Deus, sabendo da nossa miséria e sendo misericordioso como só Ele vai nos dar um dom que é imenso e que nos faz recuperar a graça perdida. Você já deve até saber qual é. Que é o sacramento da confissão. A alma que está em pecado mortal, ela é, pela graça de Deus, perdoada através do sacramento da confissão. E ali se torna possível o céu de novo para ela. Olha quanto isso é bonito. A partir do momento que nós vencemos pelo arrependimento o orgulho do pecado e nos achegamos com humildade e fazemos uma boa confissão, com sincero arrependimento, propósito de nos emendarmos, Deus ele perdoa os nossos pecados e nos dá novamente. Nos permite que nós nos acheguemos a Ele realmente a fim do céu. Porque esse é o nosso fim último, o céu. Nós somos criados para estarmos juntos de Deus após a nossa morte. Portanto, essa reflexão deve nos trazer questionamentos acerca da nossa vida, como nós temos vivido, se nós temos zelado pelos dons que Deus nos dá, se nós temos buscado viver em comunhão com Deus. E a pergunta que talvez seja mais incômoda: há quanto tempo eu não me confesso? A confissão é algo difícil de ser feito, talvez por causa da vergonha, mas a partir do momento que nós conhecemos esse sacramento, que é fonte de imensa misericórdia para a nossa vida, é um sacramento que possibilita a reconciliação verdadeira com Deus, talvez essa vergonha seja algo menos importante do que a nossa salvação. Porque o que está em jogo aqui é verdadeiramente a nossa salvação. E é com isso que nós devemos nos preocupar, para que nós possamos testemunhar o reino de Deus. Por quê? Aquele que vive o reino de Deus, como o Evangelho nos diz,
deve ser alguém que está em estado de graça. Por quê? O estado de graça é um estado de disposição à graça de Deus, de disposição à inspiração de Deus. É um caminho de santificação. Ou seja, aquele que testemunha o reino de Deus, ama verdadeiramente, está caminhando para o céu. De modo que o reino de Deus é testemunhado na vida dessa pessoa. Mas como a gente pode ver isso de maneira concreta? Na vida dos santos. E aí nós temos vários e vários santos que podem ser exemplos, santos de devoção, talvez santos menos conhecidos. Santo Agostinho é um exemplo muito forte da graça, da reconciliação com Deus. Todos nós sabemos que ele viveu uma vida desregrada até os 33 anos de idade, se eu não me engano. Se eu não me engano, é 33 anos. Santo Agostinho viveu essa vida desregrada até os 33 anos. E nessa idade, de 33, ele recebeu de Deus a graça da conversão. Porque sim, a conversão também é uma graça. Então Santo Agostinho, ao se converter, e viveu um profundo arrependimento de seus pecados, e recebeu o sacramento da confissão como ele era ministrado na época de Santo Agostinho, é que ele é capaz de caminhar na graça. É que ele é capaz de buscar a sua santificação e a chegar perto da verdade que ele tanto amou. E é aí que Santo Agostinho se tornou um dos maiores doutores da igreja, né? Competindo para assim com Santo Tomás. E esse exemplo da graça que transforma totalmente a vida da pessoa é algo que deve incendiar o nosso coração. Porque Deus, ele está junto de nós em vista da nossa santificação, em vista da vida na graça, da vida junto dele, da nossa vida de oração. Como tem estado a nossa vida de oração nesse tempo? Será que nós temos separado um tempinho para Deus? Nem que seja um tempinho, para conversar com ele como nós conversamos com um amigo. Santa Teresa vai dizer que a oração é um trato de amizade. E é só buscando verdadeiramente e pedindo a Deus a graça de viver para agradá-lo, a graça de viver para conviver com ele na vida eterna. Só pedindo a Deus essa graça é que nós seremos capazes de conhecer o que é o reino de Deus, de enxergá-lo nas pequenas coisas e de testemunhá-lo. E aí, meus irmãos, o dia do Filho do Homem, como Jesus fala no Evangelho de hoje, será para nós não um motivo de tristeza, não um motivo de agonia, mas será para nós o reencontro com aquele que nós muito amamos nessa vida. Jesus, que é o espelho que revela a face do Pai. Portanto, esse é um pouco da mensagem que eu queria trazer para vocês nessa noite. Que nós possamos, às vezes é algo que é tão esquecido pela correria do nosso dia a dia, mas a partir do momento que nós lembramos disso e buscamos corresponder a esse Deus que se faz presente em nós, eu quero que vocês percebam isso, que a simples presença de Deus em nós, de um Deus que nos ama infinitamente, que deseja o nosso bem infinitamente, e que deseja que nós participemos da sua natureza, que nós, junto de Deus, sejamos um. Jesus vai dizer isso ao Pai, que eles sejam um como eu e você, como eu e vós, Pai, somos um. É para isso que nós vivemos, meus irmãos, e que ninguém engane vocês. Por quê? Nós vivemos para agradar a Deus, nós vivemos para viver junto de Deus a cada dia de nossa vida, a cada momento de nossa vida. E é aqui que nós encontramos o ordenamento natural do nosso viver. Na oração, na vivência fraterna com os nossos irmãos, nos momentos de lazer sadio. É aqui que nós testemunhamos o reino de Deus na nossa família. Não é preciso que nós subamos num palanque, subamos na Torre Eiffel para pregar o Evangelho, para que nós testemunhemos o reino de Deus. Mas é preciso que nós amemos a Deus em tudo aquilo que nós formos fazer. No nosso trabalho, na nossa família, nos nossos afazeres domésticos, no cuidado com os filhos, no trato com os pais. É preciso amar a Deus em tudo e a todo momento. Porque é isso que verdadeiramente importa. Mas, às vezes, a gente tem uma noção meio distorcida do que é amor.
amor, ele não é só um sentimento. E nunca foi. Santa Teresa vai dizer que o amor ele tem muito mais a ver com decisão. Santa Teresa nos diz claramente que o amor é decisão. Portanto, nós que buscamos corresponder ao chamado que Deus tem para nós, de uma vivência que o agrade no amor, é preciso que nós, tomando consciência desse amor, tomemos junto a decisão de servir a Deus, a decisão de buscar a nossa santificação como aquilo que verdadeiramente importa. Porque os bens materiais passam, porque as relações desse mundo passam, o poder passa, a fama passa, tudo isso passa. Mas Deus, não. O nosso amor para com Deus, não. São Paulo vai dizer em Coríntios 13, aquela famoso hino à caridade, que a caridade jamais se acabará, o amor não se acabará. E essa é uma esperança a qual nós devemos nos agarrar, pois nosso Deus é um Deus vivo, um Deus que se ressuscitou, um Deus que nos convida a amar verdadeiramente. E a amar não de qualquer forma, mas como Ele amou. E é um desafio muito grande, né, gente? Pode parecer que não na fala, mas a prática é algo árduo. E é por isso que os santos testemunham isso com sangue. Com o sangue. Mas, e aí vai outra noção para ajudar. Quando a gente vê que está difícil amar, a gente precisa lembrar que o amor é decisão e que tudo que nós formos fazer de bem é a obra primeiro de Deus em nós. E é aqui que nós temos a noção de que é a graça de Deus que opera em nós. Nós, por nós mesmos, não somos capazes de amar como Deus ama. Mas Deus nos deu graças tão grandes, como eu acabei de falar para vocês, várias e várias graças, com um nome diferente e tudo, que a gente não precisa de decorar, mas precisa de viver. Precisa de viver buscando esse auxílio que é próprio de Deus. E eu gosto de pensar que Deus ele é o fim do nosso caminho, Ele é aquele que nos empurra pelo caminho, ou seja, aquele que nos ajuda a caminhar, Ele é o caminho, Ele é o ar que nós respiramos durante o caminho, ou seja, Ele é tudo até o fim, Ele é tudo até o caminho. Deus nos sustenta em todo, no todo. Ele nos faz desejar o bem, Ele nos faz sermos capazes de praticar o bem, mas ainda assim tem uma partezinha que é nossa, que é essa decisão. A decisão de amar e de viver uma vida totalmente devotada a Deus. De viver uma vida totalmente entregue a Deus, onde eu estou. Como eu dizia, no trabalho, na família, na sociedade, assim por diante. Então, que nós possamos, nesse momento, para finalizar essa reflexão sobre o reino de Deus e como o reino de Deus se manifesta na nossa vida e como nós podemos viver o reino de Deus, eu peço que nós nos coloquemos em atitude orante. Aqueles que desejarem fechar os olhos e, para facilitar a interiorização, que o façam. Então, Senhor de infinita bondade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que dignastes por amor e só por amor, amor infinito, habitar dentro de nós, no seio de nossa alma. Senhor, eu vos peço nessa noite, a nós que perguntamos quando o reino de Deus virá. Peço a nós, ó meu Deus, que nós possamos escutar a sua resposta de maneira profunda. Possamos escutar a sua resposta, que nos diz que o reino de Deus já está no meio de nós e nós nem notamos. Portanto, ó meu Senhor, nessa noite eu vos peço a graça de vivermos e testemunharmos esse reino como o Senhor deseja, a graça de testemunharmos esse reino, assim como Maria o testemunhou, ela que é para nós exemplo de acolhimento à graça. Senhor, olhai por nós, porque nós conhecemos a nossa miséria. Nesse momento você possa fazer esse ato de aniquilamento diante de Deus. Fala para Ele que você também conhece as suas dificuldades, você também conhece as suas misérias, e apresentar para Ele
aquilo que você não pode, aquilo que é difícil, aquilo que é aos nossos olhos impossível, que nós possamos nesse momento apresentar essas realidades a Deus, como nós vimos nas intenções, também essas realidades da saúde. Pode parecer muitas vezes que é impossível, que é uma batalha perdida, mas Deus, como eu dizia, é quem nos sustenta no caminho. É Deus quem nos ajuda a chegar, talvez não aquilo que queremos, mas aquilo que é da vontade dele. Deus que nos sustenta com a graça. Deus que nos santifica e que nos dispõe ao amor. Senhor, eu apresento todas essas situações que foram tragas à mente, que o Senhor possa ter misericórdia de nós, de todas essas situações que afligem nosso coração e que nos fazem desejar ardentemente o seu amor. Portanto, Senhor, volvei o vosso olhar para nós. Volvei para nós seu olhar misericordioso, seu olhar amoroso, e tranquilizai a nossa ansiedade, tranquilizai o nosso desespero, trazendo-nos nova esperança. Vós sois, Senhor, o Deus ressuscitado. Por isso, consolai o nosso coração que se encontra aflito e colocai nesse mesmo coração a disposição de viver uma vida de graça, viver uma vida na sua graça. Senhor, colocai nesses corações, em nossos corações, o desejo de te amar, o desejo de viver uma vida no estado de graça, o desejo, ó meu Senhor, de confessar àqueles aos quais esse desejo é difícil, aos quais essa realidade é até repugnante. Senhor, quebrantai nossos corações para que a sua palavra tenha verdadeiros frutos em nós e que nós possamos alcançar a vida eterna. Amém. Nossa Senhora, testemunha da graça de Deus, rogai por nós, nós os pedimos. Para isso, rezamos, finalizando esse momento de reflexão, uma Ave Maria em honra à sua vida, Virgem Santíssima, e aquilo que Deus realizou em vós, através dessa mesma graça que Ele nos dá. Tenhamos isso em mente, que a mesma graça que Deus dá a todos os santos é a graça que Ele nos dá, nos mostrando que para nós pode ser diferente, mas não é impossível. Por isso saudemos a Virgem Santíssima, que é para nós modelo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São João da Cruz, rogai por nós. Show de bola, Pedro. Maravilha, muito obrigado, viu? Muito iluminado. A gente já pode marcar o retorno aí, né? Eu que agradeço, é o Espírito que age, né? Com certeza, muito obrigado. Ficamos todos muito felizes com a sua palavra, com a sua reflexão. Se alguém quiser completar o que o Pedro falou aí, fique à vontade também. Bom, então, Pedro... Completar. Alô? Que Jesus está preparando este menino lindo. Que Deus abençoe você e seu coração, meu filho. Obrigado, Valdelice. Amém. Benção. Meu querido, Deus te abençoe. Querido meu irmão, Abel, doutor Abel, Marlene, minha querida, Brene, toda a família, todos que estão presentes, estou aqui ainda em estado de graça por escutar esse evangelho, que é, com certeza, um dos mais importantes antes do final do tempo litúrgico. Mas eu não poderia deixar de falar hoje, né, meu filho?
Hoje é dia de graça, né? Onde é que nós estamos? Nós estamos exatamente no reino de Deus. Esse reino que nos permite ser mais, ser totalidade. Esse reino que nos permite ser como você, como Abel, doutor Abel, como seu Pedro, seminarista. De qual ano que você está fazendo seminário, Pedro? Fala para mim, qual diocese? Eu estou no seminário da Diocese de Luz, ali em Luz mesmo, e ali em Luz, né? E estou no começo da formação. Está fazendo é meu segundo ano de seminário. Sim, propedêutico, esse nome esquisito. Quem que é o querido reitor lá? É o Joãozinho? Marcos Thiago da Silva. Marcos Thiago. Dê um grande abraço nele por mim. Fala assim que você conversou com o Dé. Você entendeu? Aí, e dê um abraço nele. Ele já foi muito na minha casa com a nossa turma. Mas, Pedro, eu estou assim, encantado com a sua reflexão e espero muito que você desenvolva a sua espiritualidade, que é muito, muito pessoal sua, tá? Eu já estou te identificando como seminarista. Bom, seminarista só vai ser lá na teologia, perto de você receber as ordens, né? Agora, o que acontece? É muito importante para a igreja ver renovação. E a renovação é isso. É você ter a possibilidade e a oportunidade diante do reino de Deus. E é isso que está colocando. Hoje, nós vamos agradecer ao Felipe Vidal, a doutora Abel, a Marlene. Vocês estão proporcionando isso para nós. Esse aprendizado, essa vivência, onde é que a gente só recebe, né, meu filho? Você sabe que a gente só agradece a Deus cada momento da nossa vida. E eu hoje, mais uma vez, estou aqui, tentando aprender com vocês, né? Porque, verdadeiramente, eu, perto da turma, eu sou um mero aprendiz, né? Então, o que acontece, Pedro? Eu acho que você foi pertinente nas citações dos santos, você colocou a Santa Teresinha e Santo Agostinho, todos são que vivenciaram o reino de Deus naquele momento, naquela vida deles, certo? Agora eu vou colocar uma coisa para você, e isso é muito importante para nós, não é para você não, para nós. Nunca desanime, nunca esqueça, não ache que você ficou muito nervoso, ficou suando muito, trocando. Não! O que é o gostoso disso aí é o que você fez para nós. Você se entregou para nós. Você deu a espiritualidade para nós. Você fez o que tinha que fazer. Então, você nunca tome isso como uma dificuldade, não. Você pode saber, seja no propedêutico, seja na filosofia, seja na teologia, você pode ter certeza que você tem que estar sempre à disposição, a serviço. Isso é que o Evangelho de hoje nos mostra. Eles nos mostram que, enquanto os fariseus estavam lutando para saber como seria esse reino de Deus até chegar a nós, o que ele fez? Ele falou assim, o reino de Deus já está aqui no meio de nós. Você entendeu? Só isso. Ele foi tão pragmático ao falar com simplicidade, com tanta simplicidade, que ele levou a todo mundo duvidar.
que o reino de Deus estava do lado deles. Você entendeu? E eu achei interessante que você colocou, certo? Porque verdadeiramente as pessoas não conseguem entender a dimensão do amor. E você colocou muito bem a dimensão do amor. Você entendeu? Então, pode ter, não tem isso que eu estou querendo te corrigir, em hipótese alguma. Eu não seria tão, como se diz, mal educado. Desculpa meu português, porque eu estou em fase de recuperação. O meu querido filho, Filipinho, ele sabe que eu estou em recuperação ainda, mas estou muito bem, graças a Deus, e eu não estou nunca querendo te ensinar nada, porque eu acho que o reino de Deus é isso que você mostrou para nós. Essa é a verdade, sabe, Pedro? E espero que em outras oportunidades, você, com certeza, vai estar fazendo aí, e eu vou estar aqui metendo bedelho, porque eu sou atrevido, você entendeu? Eu gosto de chegar e falar, toma atenção. A única coisa que eu não tenho mesmo é vergonha. Vergonha, você entendeu? Mas nunca, de forma alguma, vou chegar e falar alguma coisa diferente do que você falou. A única coisa que eu vou completar o que você colocou, e na maior humildade do mundo, certo? É que o reino de Deus, na verdade, ele começou quando o nascimento de Cristo e foi até o dia de hoje. O reino de Deus, ele não teve um ponto de passagem e nem de início. Ele teve o nascimento de Cristo. Esse é o verdadeiro reino de Deus. Desde a antiga igreja, certo? E não vou colocar dos anjos, não, dos santos, não, porque teve muitos anjos, inclusive Santo Agostinho, que colocou em dúvida o que vem a ser o reino de Deus. Você entendeu? Santo Curadás foi um dos principais que mostrou com simplicidade o que vem a ser o reino de Deus. É isso. É a gente ser humilde. E essa humildade vai levar a pessoa a entender o que é ser reino de Deus. Porque o reino dele não tinha coroa de ouro, não tinha nada que existe na igreja de hoje. O reino de Deus, ele é, na humildade, servir ao outro incondicionalmente. E o exemplo de um serviço incondicional de vida está aí no nosso lado, administrando essa reunião, e tem toda a família do lado, em todos os momentos. Então, esse é o verdadeiro reino de Deus, onde é que você está servindo e sem medindo para quem. Quando eu estava lá esperando abrir como é que fala? O nosso grupo, né? Você entendeu? Foi colocado lá uma listagem de pessoas para que fosse rezado por eles, né? É isso que o reino de Deus nos fornece. E nós estamos aqui a reboque do final do ano e o início de um ano novo na igreja, onde é que a igreja, pelo na sua fase aspiral, posso falar com você nesse nível, porque você está na propedêutico. Então, na sua forma aspiral, sabe que o ciclo não tem fim. E esse é o reino de Deus, que começou lá e no ano zero de Cristo, até o dia de hoje. Por isso que ele é a espiral. Certo? Ele sempre vai crescer e vai desenvolver e vai mostrar as coisas para nós de forma com que não tem fim. Resumindo tudo que eu disse,
O reino de Deus, ele começa quando você reconhece que Cristo é o meu Senhor e acima de tudo, Senhor de todas as minhas coisas, até hoje. Entendeu? Quando você reconhece, aí é que entra os fariseus no Evangelho. E aí? Como vai ser? Vai ser ostensivo ou não? Porque todo mundo quer alguma coisa que encante. E Deus é simples. Tá bom? Filipinho, Pedro, que Deus te ilumine e possa te levar ao cumprimento da sua missão, da sua vocação. E rezo agora, a partir de agora, rezo por você, a Nossa Senhora, para que ela possa te iluminar e te guiar nos caminhos. E que você não se perca, hein? Eu sou o tipo de pessoa... Você pode perguntar o Marcos. Você entendeu, Padre Marcos? Eu sou pessoa, eu sou bravo, eu não sou bom, não. Eu sou muito bravo. E se com seminarista, eu não dou colher de chá. Filipinho conhece. Sabe como que eu sou? Você entendeu? Sou muito bravo mesmo. Eu vou ficar, a partir de hoje, no seu pé. Agradeço ao Felipe de ter me apresentado a ele, a você. Porque não vou te dar a colher de chá. E olha, tem mais, hein? Se você quiser conversar comigo fora do grupo, pode vir. Mas eu quero te ver no grupo muitas vezes. E se tiver que falar, eu vou te chamar a atenção pesado. Pesado. E eu sou bravo, hein? Pode perguntar para os padres que estão hoje na cidade de Lagoa da Prata. Qualquer um deles me conhece muito bem. O padre Cássio, o padre Joãozinho, o padre Almerindo. Você entendeu? Todos me conhecem. Então, abre seu olho comigo, hein? Quero você sacerdote. E sacerdote como Melquisedeque. Tá ok? Um beijo no seu coração, muita paz, iluminação e, acima de tudo, Maria, José, do seu lado sempre. Tá? Um beijo para você. Felipe, eu sou muito falastrão, viu? Um beijo para você. Deus te abençoe e te ilumine muito. Amém, nós todos, Del. Um beijo para o senhor também. Obrigado pelas palavras aí. Denise, pode cancelar a reabilitação do Del. Amém. Muito obrigado pelas palavras. E rezo mesmo, viu? Eu vou cobrar você ficar no meu pé. Ô, Pedro, o Dé falou de humildade aí, mas eu, na minha posição, eu quero te fazer uma correção. Com licença a todos, se você me permite, não é ali em Luz, é lá em Luz que a gente fala aqui de Lagoa, que a gente brinca aqui. Mas, Pedro, muito obrigado pela sua reflexão. Aprendi muito, muito, muito. Todos fui vendo a carinha dos que estão aparecendo, inclusive a do Dé, a cara boa, da tia Lília, do tio Helder, todos muito felizes com as suas palavras, com a sua reflexão. O reino de Deus está entre nós, está dentro de nós, como você muito bem colocou para a gente, e cabe a gente também ser o reino de Deus um para o outro, né? Um para o próximo. Não só cuidar desse reino de Deus, do Deus que está em nós e que cuida de nós, mas também cuidar do próximo, porque nele também está o reino de Deus, e a gente tem que ser o reino de Deus para o próximo. Ô Pedro, agora então fica o dever de casa, né? Você já sabe o caminho, o endereço, o telefone, agora já está intimado aí pelo Dé, que o Dé vai ficar no sua cola agora. Eu tô na fila aqui, viu, meu filhinho? Presta bem atenção, eu tô na fila. Na hora que eu tiver uma oportunidade, diante de tanta gente boa, me dá uma colher de chá aí. Quem sabe eu vou começar a me revitalizar. A hora que o senhor quiser, a porta está aberta. Pedro, tá combinado? A hora que você quiser, tá as portas abertas também, viu? Combinado, mas combinado. Muito obrigado, então. Vou agradecer a todos.
A Yandinha, muito obrigado por sua presença, por me ajudar sempre. Mais uma vez foi a via de transmissão para o nosso convidado mais que especial, Pedro. Anne Oliveira, muito obrigado mais uma vez por sua presença, boa noite. Dona Ângela, boa noite, benção. Bárbara Bessas, muito obrigado. Brenner, Suelen, amo vocês. Rafael, Camila, está viajando e está acompanhando conosco aí. Um beijo para você, para o meu filho de Deus. Número 3, para o Modedê. Tia Bioca, um beijo, benção. Papai e mãezinha, benção, amo vocês. Dé, Denise, meninos, benção, amo vocês. Dé, fiquei muito feliz por ter aparecido. É só mandar mensagem, que aqui é do senhor, de todos nós. Tia Licinha, benção, muito feliz por ter a senhora conosco, como sempre. Tia Lilian, tio Helder, benção, um beijo para vocês. Irene Silva, muito obrigado pela presença. E meu irmão José Gonçalves, muito obrigado. Josiane Leonel, seja bem-vinda, muito obrigado. Jussara Moreira, muito obrigado. Kátia Rodrigues, boa noite, obrigado. Tio Luiz, tia Luzia, Elisandra Maria, muito obrigado. Benção, um beijo para vocês. Márcia Batista, benção, boa noite, obrigado. Maria Isabel, muito obrigado pela presença mais uma vez. Maria Lúcia, muito obrigado. Marlúcia Rabelo, obrigado por rezar conosco. Tio Mozart e a Sônia, um beijo, benção para vocês. Pedro, muitíssimo obrigado mais uma vez. Que Deus e Nossa Senhora o abençoe. Que você continue sendo esse veículo, essa fonte de Deus para todos nós. Que Deus, o Espírito Santo, sempre derrame a sabedoria dele sobre você. Roberta Gomes, muito obrigado. Sabrina Mendes, muito obrigado pela presença virtual. Sânia Tomás, muito obrigado. Carlos, Suzane Melo, muito obrigado. Valdelice Figueiredo, muito obrigado. Tenham todos um excelente, maravilhoso, abençoado final de semana. Até terça-feira, se Deus quiser, com o nosso terço. Fiquem todos na paz do Senhor, no amor de Maria. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.